Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de revisão da área de matemática para o ensejo do ensino fundamental. Eu sou a professora Érica Couto e nessa aula eu vou convidar vocês a juntos revisarmos os principais conteúdos que caem na avaliação do enseja. Então vamos lá? Aqui na tela eu trouxe alguns conteúdos que são os principais que vocês devem estudar, que já vêm caindo em avaliações anteriores. A área de matemática no ensino fundamental, ela tem 30 questões, e essas 30 questões elas vão avaliar 9 competências gerais. O que são essas competências gerais? São habilidades que são consideradas essenciais e que todos os alunos devem ter para concluir com êxito o ensino fundamental. Essas habilidades elas também vão avaliar alguns temas, né? Os principais estão aqui nesse esquema, que é porcentagem, então saibam calcular com números percentuais, geometria, né? As figuras geométricas, gráficos e tabelas, probabilidade, grandezas e medidas, e aí no centro eu deixei as operações básicas, que são o quê? Multiplicação, divisão, adição, subtração. Essas operações básicas serão os cálculos que vocês vão utilizar para resolver as questões nos demais conteúdos. Então, revisem principalmente os algoritmos de divisão e multiplicação, seja com números naturais ou com números decimais, pois isso vai ajudar vocês a resolver as questões ao longo da prova. Eu separei aqui 2 temas para a gente trabalhar, para a gente ver como esses conteúdos caem nas questões da prova do enseja, e aí a gente vai resolver uma questão, mas não deixem também de revisar outras questões das avaliações anteriores, tudo bem? Gente, tabelas e gráficos é um conteúdo que cai recorrentemente dentro do enseja. Então, a gente vai ter aí questões, por exemplo, com gráfico de coluna, né? Os gráficos de colunas, eles aparecem, né? E aí ele vai representar certas categorias, né? E a altura da coluna vai identificar a quantidade que cada uma representa. Então, quanto mais alta a coluna, né, maior é a quantidade que ela representa. Então, observem as semelhanças e diferença entre essas colunas, qual é a mais alta, qual é a mais baixa, a diferença entre elas e a altura que elas estão, relacionando essa altura com o eixo aqui vertical que vai representar a quantidade, tá ok? Também vai aparecer questões para vocês que trazem aí as tabelas. As tabelas serão simples recursos dentro da prova, então vale a pena você ler todo o texto da questão e aí depois você vai observar ali o que a tabela traz, observando cada coluna, né, relacionando ali os dados que essas colunas trazem e depois olhando linha por linha, né, relacionando também as linhas da coluna. Da tabela, perdão. E aí também a gente vai ter os gráficos de linhas, que são esses gráficos que tratam da evolução dos dados ao longo de certo período. Nessa questão que eu trouxe aqui para vocês, a gente tem aí a evolução do PIB, né, que é o Produto Interno Bruto Brasileiro, durante aí 13 anos. Percebam que essas linhas, elas têm aí um comportamento de subir e descer, né? Isso representa ali o aumento ou a diminuição do PIB. Então, é interessante nesse tipo de gráfico vocês observarem, né, como é o comportamento dessa linha, se ela está descendo de maneira acentuada ou não, isso quer dizer que é um crescimento rápido ou menor, né, então, ou mais devagar, e tudo isso vai levar vocês a entender e interpretar criticamente os dados da questão. Observem também os pontos extremos, por exemplo, o ponto mais alto, onde a linha alcança, o ponto mais baixo, né, a questão pode pedir esse tipo de dado, tá? Por último, a gente tem também questões que trazem os gráficos de setores, que a gente conhece como gráfico de pizza, né? A gente tem aí um exemplo de uma questão, ali a questão 45 do enseja de 2020, desculpa. Então, são questões que vão cair e que vocês precisam entender ali dentro do setor, que cada um desse setor está relacionado ao todo, que é o círculo completo, que representa 100% dos dados, tá? Algumas dicas é ler com bastante atenção o texto, identificar o tipo de gráfico, porque o tipo de gráfico vai dizer como você vai observá-lo, vai retirar as informações dele. Observar também todas as informações que estão dentro desse gráfico, né, as legendas, as unidades. Comparar os dados, muitas vezes a questão só vai pedir para você analisar ali o que é semelhante, o que é diferente entre as informações, mas muitas vezes também serão precisos, né, e necessário cálculos simples. Façam esses cálculos utilizando aquelas operações básicas. Não hesitem, né, não tenham medo de utilizar a prova para fazer rascunho, pratiquem bastante as questões anteriores de outras edições, tá? E aí vamos aqui para uma questão do ensejo de 2020, a questão 43. Nós temos cada um dos 4 vendedores que trabalham em uma revendedora de carros usados conseguiu em determinado dia comprar um carro
e logo em seguida revendê-lo. O gráfico mostra, então, os valores de compra e de venda negociados pelos 4 vendedores. Então, aqui a gente tem o gráfico, né, tem a legenda do gráfico, e aí em seguida diz, né, no comando da questão, qual dos vendedores obteve o maior lucro, né, entre a compra e a venda. O que é esse lucro? É a diferença entre o que ele ganhou com a venda e o que ele perdeu comprando, né? Então, a gente quer saber quanto que esses vendedores lucraram, né, com a venda de cada carro. Observe aqui na tela, né, que o vendedor 1, pode vir aqui para mim, que o vendedor 1 ele está representado aqui por essas 2 colunas. Por quê? Porque uma coluna, olhando aqui para a legenda, é a cinza, que representa o valor que ele comprou, e a outra é a coluna em preto, que representa o valor da venda. A altura dessas colunas vão representar os valores gastos, certo? Então, essa coluna em cinza do vendedor 1 diz que ele comprou o carro por R$7.000. A coluna preta quer dizer que ele vendeu o carro por 11.000, né? Então, tem uma diferença entre o valor da compra e o valor da venda. O vendedor 2, né? Então, a mesma coisa. A coluna cinza aqui está na altura de 10.000, então ele comprou por 10 e vendeu aqui na altura da coluna preta por 17.000, né? E assim nos demais. Vendedor 3, a altura da coluna cinza, que representa o valor da compra, né? Nós temos aqui 9.000 e aí o valor da venda 12.000. Vendedor 4, a gente tem o valor da compra 12.000 e o valor da venda 18.000. Aqui nesse outro lado eu coloquei essas mesmas informações do gráfico, né? Pode mostrar na tela. Então a gente tem aí, comprou por 7, vendeu por 11, o vendedor 1, vendedor 2, comprou por 10, vendeu por 17, vendedor 3, comprou por 9, vendeu por 12, vendedor 4, comprou por 12 e vendeu por 18. Todas essas informações a gente acaba tirando ali mesmo do gráfico, tá? É nesse gráfico aqui que a gente vai observar a altura das colunas e retirar a informação. E aí o cálculo do lucro é eu subtrair do valor que eu vendi, o valor que eu gastei na compra, né? Então, vendedor 1, o lucro dele, 11 menos 7, 4.000, né? 11 menos 7, 4, repito ali os 3 zeros. Vendedor 2, 17 menos 10, 7, então 7.000. Vendedor 3, 12 menos 9, 3. Vendedor 4, 18 menos 12, 6. Como a gente quer saber quem lucrou mais, então a gente tem ali que o segundo vendedor, ele lucrou R$7.000, que é mais que os outros. Então, a resposta, a alternativa correta é a letra B. A gente observou aí que não foi necessário apenas observar o desenho, a gente precisou fazer um cálculo simples. Então, atenção para as questões de gráfico, que muitas vezes, além da observação do gráfico, eu vou precisar ali utilizar alguns recursos das operações básicas para chegar ao resultado. Tá bom? Vamos agora para o segundo tema que eu trouxe para vocês, que é o tema de grandezas e medidas, né? Como que as questões desse tema caem? Elas costumam trazer conversões de unidade de medida. Então, aqui a gente vai ter uma grandeza aqui de volume e outra de capacidade, e eu vou precisar fazer essa conversão, né? Então, é importante vocês terem memorizados como é que eu faço transformação de mililitro para centímetro cúbico, por exemplo, né? Outra habilidade que vocês poderão utilizar, né, e vão precisar utilizar, é a questão de mensurar utilizando uma régua. Então, eu vou ter determinado objeto, ele vai estar sendo comparado com uma régua, e aí eu vou precisar localizar ali no número decimal que representa, tá? Outro tipo de questões pode também fazer uma referência ali à massa e também a dosagem de remédios. Então, tem ali ml, fazer essa comparação. E observe que aqui nessa questão a gente tem o recurso da tabela também. Então, tem questões que eu vou utilizar diferentes habilidades, tá? E por último, eu vou trazer essa questão aqui que a gente vai resolver mais à frente, que é uma conversão também, né, de litro para mililitro, que é interessante a gente revisar. Dicas para esse tipo de questão é compreender a grandeza que está sendo cobrada, fazer as conversões das unidades. Por quê? Porque a gente só pode fazer operações quando a grandeza estiver toda na mesma unidade. Eu não posso, por exemplo, subtrair ml de litro sem fazer a conversão de tudo para ml. Tá? A gente vai ver agora na próxima questão como é que a gente vai trabalhar isso. Sempre usar desenho para visualizar melhor a questão, né? Essa daqui é uma questão interessante que a gente vai conseguir fazer um esquema para entender claramente o que a questão pede.
Resolver passo a passo também é uma dica importante, porque às vezes você olha a questão, ela é muito extensa e você pode se confundir. Então, o ideal é que você vá construindo e resolvendo passo a passo a questão para você chegar ao resultado, certo? Por último, verificar sempre as dimensões, porque se você estiver trabalhando com um objeto pequeno, se você for para uma dimensão muito grande, você vai perceber que tem algo errado ali. Então, você vai voltar e vai revisar os seus cálculos, certo? E aí eu deixei aqui um esqueminha para vocês lembrarem, por exemplo, que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros, 1 metro corresponde a 100 centímetros, 1 centímetro corresponde a 10 milímetros, 1 quilo a 1.000 gramas e 1 litro a 1.000 miligramas, a 1.000 ml, desculpa, a 1.000 mililitros, ou seja, 1.000 ml. Né? Então, esse aqui é só para vocês relembrarem, mas é interessante ver as tabelas de conversão de unidades por completo, tá? Porque pode ser cobrada outros tipos. Esses são os mais comuns. E aí a gente tem aqui a questão, pode colocar na tela, 49 do Enseja 2019. Um frasco que continha 3,5 litros de uma determinada substância trincou-se. Com isso, perderam-se 300 ml de seu conteúdo. O restante da substância que permaneceu no frasco será transferido para recipientes com capacidade de 250 ml cada. A quantidade mínima desses recipientes necessária para acomodar o restante da substância é... Aí a gente tem 4 opções. 1, 2, 13 ou 14. Então, vamos entender o que a questão está pedindo, né? É um frasco, então, que continha 3,5 litros. Eu estou aqui circulando, né, registrando aqui os dados da questão. É interessante que vocês também façam isso, né? Perdeu ali 300 ml do conteúdo e ele precisa transferir essa quantidade restante para recipientes que tenham 250 ml cada. E aí ele quer saber a quantidade mínima desses recipientes. Vamos visualizar? Então, eu tenho um recipiente de 3,5 litros, ele trincou e perdeu 300 ml, né? Eu quero saber, então, a quantidade restante. Então, eu preciso fazer uma subtração, 3,5 litros menos 300 ml. Mas percebam que estão em unidades diferentes. Eu tenho litro e tenho mililitro. Então, eu preciso fazer ali uma conversão. Como a gente sabe que 1 litro corresponde a 1.000 mililitros, né, a 1.000 ml, então eu vou multiplicar 3,5 por 1.000, tendo aí 3.500 ml. Agora sim eu já posso fazer a subtração. 3.500 ml menos 300. A gente tem, então, o volume restante, 3.200 ml. Esse foi o primeiro passo, é saber quanto sobrou. Para depois, então, a gente fazer a nossa divisão, né? Pegar essa quantidade restante de 3.200 e colocar em recipientes de 250 ml. Quantos a gente vai utilizar? A gente vai ter que fazer um cálculo, certo? Vamos fazer, então, uma divisão. Vamos pegar o volume restante e dividir pela capacidade de cada recipiente. Então, a gente tem aí 3.200 dividido para 250. Para simplificar, eu retirei um zero em cima e um zero embaixo, ficando aí 320 dividido para 25. E aí, no momento da prova, vocês vão precisar fazer esse cálculo. 320 dividido para 25. Aqui eu já tenho o resultado, mas vocês precisam praticar esse tipo de divisão, que é uma divisão ali com 2 algoritmos, tá? O resultado deu 12,8. Percebam, só voltar aqui, que não tem a opção 12 aqui, só temos 1, 2, 13 e 14, né? Por quê? Porque a gente precisa acomodar toda a quantidade, né? Não adianta eu usar ali 12 frascos, 12 recipientes e sobrou ali 0,8. Então, a quantidade necessária de recipientes que eu preciso acomodar são 13, porque aí sim eu vou ter usado toda a quantidade, certo? Então, como se trata de quantidade, a gente não pode ter número quebrado. É isso que vocês vão precisar fazer, é observar e interpretar criticamente a questão, né? O resultado ali, 12,8, não nos diz nada ainda. Então, voltando aqui para a tela, como a gente não pode usar uma fração desse recipiente, a gente precisa arredondar para o próximo número inteiro, né? Portanto, serão necessários 13 recipientes, que é a alternativa C, tá? Então, a matemática em si, só os números não é suficiente, eu preciso ter esse cuidado de interpretar corretamente. Façam isso também na avaliação. Outras dicas é que vocês vão utilizar bastante as operações, isso eu já falei ao longo do vídeo, né? Porcentagem também é interessante revisar. Lembrar que toda porcentagem, ela representa, né, uma divisão da parte pelo todo multiplicado por 100. Na geometria, eu dou dica para vocês identificar ali as figuras geométricas.
conhecer as principais propriedades também dos ângulos, que eu já percebi que nas provas anteriores sempre tem sido cobrados, e também para interpretar corretamente os desenhos, né? Saber identificar o que é um triângulo, um quadrilátero, né? Um pentágono e assim por diante, e as suas propriedades. Pessoal, para finalizar, né, eu deixo aqui como dica para vocês revisar avaliações anteriores, fazer questões, porque aí vocês vão se familiarizar com os estilos das questões, né? Como elas vêm. E aí, façam isso, estudem, estejam confiantes, né? Eu acredito que vocês, se vocês estudarem e acreditarem, continuarem nesse processo, vocês vão ter êxito. Da minha parte é isso, eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigada e até a próxima.